Começando em mais uma entrevista aqui para a Rádio LGBT Mix e para o nosso podcast, nós estamos com Ângelo do projeto Casa 1. Ele vai conversar com a gente sobre esse projeto maravilhoso. E você é o nosso convidado especial para ficar aqui com a gente, né, e ouvir essa conversa maravilhosa. Primeiramente, né, boa tarde, Ângelo. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Então se apresenta aí para quem não te conhece e a gente começa a conversar. Certo, acho que antes de tudo eu queria agradecer o convite do Samael para a entrevista, que a ideia é a gente sempre falar mais da casa, falar dos projetos, conseguir voluntários e que as pessoas conheçam o trabalho da Casa 1. Eu sou Ângelo Castro, eu trabalho na Casa 1 desde 2018, já passei por diversas áreas dentro da casa, dentro de programação cultural, e hoje trabalho com captação de recursos dentro da Casa 1. Então, como começou esse projeto maravilhoso, inclusive, da Casa 1? Ela surgiu muito na pessoa do Irã, né? Ele trabalha com comunicação, jornalismo, sempre voltado um pouco à diversidade. E aí ele teve contato com essa pauta que era a acolhida de jovens que eram expulsos de casa. Isso já não estava exatamente no ciclo de pessoas que ele convivia e tudo mais, por uma questão de idade e tudo mais, mas ele teve contato com essa pauta e ele aliou isso a gostar muito de receber pessoas em casa. Então ele fazia esse esquema de Airbnb e depois de um tempo, por entender esse recorte, ele acabou tirando essa lógica, né, do dinheiro, né, então não pedia nada em troca e oferecia o sofá da casa dele. Então teve o fatídico post, né, que a gente sempre conta, que ele postou que estava abrindo o sofá da casa dele para as pessoas que precisassem, justamente por conta dessa expulsão de casa. O post viralizou assim, 48 horas, teve mais de 50 pedidos de acolhida e ele entendeu que era realmente uma coisa que precisava ser mais estruturada, precisava de um projeto, precisava de pessoas que olhassem para isso. E aí em 2016 foi feita toda uma articulação para que no 25 de janeiro de 2017 a casa abrisse por meio de um financiamento coletivo pontual que visava ter a verba necessária, né, cobrir os custos desse primeiro ano de funcionamento da casa, com 6 pessoas acolhidas. Em janeiro abre o centro de acolhida, com a festa e tudo mais, e a partir daí muita coisa aconteceu. Muito interessante. Para mim particularmente, é muito bom esse projeto, porque eu fui expulso de casa. E eu sei como é que é, eu fui expulso de casa por ser gay, eu sei como é que eu tive que, eu passei muito perrengue, né, só não morei embaixo da ponte, porque teve gente que ajudou, enfim, mas eu sei como é que é e quão necessário é. Inclusive a gente recebe mensagens de pessoas pedindo ajuda também nas redes sociais que estão passando pelo mesmo caso, então eu acho que essa entrevista é muito importante, muito interessante, porque as pessoas que estiverem ouvindo e estiverem passando pela mesma coisa, estiverem ouvindo ou assistindo, elas vão poder saber como entrar em contato, enfim. Esse projeto começou assim, quando ele até hoje, ele continua na casa do rapaz que você falou, ou ele já tem um lugar próprio, enfim. A casa mesmo, ela surgiu com o aluguel de um espaço, né? O Irã foi só essa pessoa que teve essa ideia, compilou tudo isso, organizou o projeto. Então já em 25 de janeiro de 2017, quando a casa abriu, foi no espaço alugado, na região da Bela Vista, que para quem não conhece, é na região central de São Paulo, mas a Bela Vista tem toda uma característica única, assim, de bairro e de moradia. Então a casa abriu desde 2017 já nesse espaço. Hoje o espaço se mantém, enquanto esse espaço de acolhida é um sobrado, então na parte de cima fica o centro de acolhida, na parte de baixo funciona também uma biblioteca comunitária, e hoje a gente tem mais 3 espaços físicos, né, da Casa 1, que é o galpão onde fica o centro cultural, que é esse espaço que eu tô aqui agora, que é a clínica social, é o braço de saúde mental da Casa 1, e a gente tem uma outra salinha aqui, que tudo na região, tudo 5 minutinhos perto, quase na mesma quadra. E tem uma salinha administrativa para algumas, para a equipe mesmo que hoje é contratada da Casa 1 conseguir trabalhar. Sei, e
as pessoas que chegam aí, como é as pessoas que chegam aí? Qual é o estado que elas estão? Existem pessoas que chegam aí totalmente desempregadas, a Casa 1 consegue emprego para elas. Como é a situação das pessoas que pedem ajuda à Casa 1? A gente tem um perfil de pessoas que a gente consegue acolher, né? A gente olha bastante para as nossas limitações, então a gente tem um perfil de pessoas que a gente consegue acolher e consegue direcionar no nosso trabalho, né? No geral são jovens de 18 a 25 anos que foram expulsos de casa. A casa também é importante pontuar, ela é uma casa de passagem. Então o tempo de permanência dela é de 4 meses, em torno de 4 meses. E nesse tempo a gente tem toda uma equipe multidisciplinar que faz acompanhamento nas áreas de assistência social, de saúde mental e clínica, jurídica e de empregabilidade. A ideia da casa é justamente a gente ser uma malha de contenção dessas pessoas que são expulsas de casa e que não tem uma rede, uma organização de vida que ela possa se manter, para que nesses 4 meses essa organização aconteça de alguma forma. Isso depende muito de pessoa para pessoa, como que isso vai dar, de que forma, em que ritmo isso vai dar, isso depende muito de pessoa para pessoa, mas a ideia é que a pessoa saia entendendo uma rede de saúde do SUS, entendendo onde ela consegue os serviços, num cenário ideal também empregada e com uma independência financeira. Então a gente tem toda uma equipe que olha para esses lados para ajudar cada pessoa a se organizar minimamente depois dessa violência da expulsão de casa. Ah, eu entendi. E depois que a pessoa é acolhida, né? Qual é o prazo, assim, o que é primeiro que a pessoa passa? Ela passa pelo psicólogo, ela passa por uma avaliação para entender qual é a situação dela. Qual é o primeiro passo quando uma pessoa pede ajuda e vocês acolhem? Certo. No geral, a grande maioria dos pedidos vem por online, né? Por e-mail, redes sociais, eles chegam via online, onde tem uma equipe também preparada para já fazer o que a gente chama dessa acolhida online, já entender qual que é o perfil e como é que essa pessoa tá, em que situação que ela tá, se ela tá em segurança, se ela tá em São Paulo, se ela não tá, né? A ideia é que já nesse primeiro momento a gente se preocupe um pouco com essa situação e faça os encaminhamentos necessários para que a pessoa esteja numa situação melhor, né? Então, por exemplo, se ela não está em São Paulo, a gente não recomenda que a pessoa venha para São Paulo. Existe todo um serviço da nossa área de assistência social que vai entender uma rede de serviços onde aquela pessoa está, né? Mas ela, enfim, ela está em São Paulo, sendo o perfil que a gente consegue acolher na Casa 1, ela vem para uma triagem, né? Essa triagem tenta entender os motivos, a situação em que ela está, quais são as alternativas, quais são os planos futuros dela, para daí a gente conseguir mapear e nortear como é que vai ser o atendimento daquela pessoa pelo tempo de permanência na casa. Nessa triagem também a gente entende se vai ser ou não perfil, se a gente tem ou não vagas, né? Então tudo isso, mas a ideia é que qualquer pessoa que entre em contato com a gente saia com um encaminhamento e saia com algum vínculo de suporte, né? Então pode ser que aquela pessoa não tenha uma vaga para acolhê-lo naquele momento, mas ela vai ser encaminhada por algum outro serviço, mas que ela pode voltar na Casa 1 para de repente a gente conseguir dar uma cesta básica, ou conseguir pegar doação de roupa, ou fazer um curso, né? Então a ideia é que a gente faça parte dessa rede de suporte dessa pessoa, se por algum motivo a gente não conseguir atendê-la na moradia. Ah, então depois que a pessoa passa pela Casa 1, ela ainda pode continuar recebendo um certo apoio, né, por um tempo, mesmo depois de ela ter conseguido um lugar para morar, alguma coisa assim, né? Super, a atuação da Casa 1 ela é muito ampla, tem muitas frentes de trabalho e só uma delas que tem essa limitação. Primeiro, para o público especificamente LGBT e nesses 4 meses, que é a moradia.
De resto, a casa trabalha com toda uma equipe para atender não só pessoas LGBT, sempre preferencialmente pessoas LGBT, mas a gente atende população vulnerável, população em situações de rua no geral. Então todos esses serviços estão também disponíveis, obviamente dada a devidas proporções, tem muitas coisas, tem muitas demandas, né? Mas esses serviços de assistência social, de assistência jurídica, de ajuda de empregabilidade, de saúde clínica e mental, a gente oferece também em outros braços da Casa 1, não só para as pessoas acolhidas, não só para as pessoas que também já foram acolhidas, para todas as pessoas que chegam até a gente, existe toda uma oferta desses serviços. E as pessoas que entram em contato com vocês e são de outro estado, e vocês, assim, vê realmente que a pessoa tá realmente precisando, como é que faz? Como vocês tentam ajudar a pessoa, mesmo a pessoa não estando no estado de vocês, mesmo sendo meio que difícil de ajudar a pessoa? Super, é uma questão bem delicada, porque assim, a gente, enquanto projeto, existe toda uma articulação com projetos de outros lugares, de outros espaços, de outras cidades no Brasil, que tem sido muito legal acompanhar também o crescimento e surgimento desses projetos, mas existe todo um estudo assim, dentro da equipe que atende essas pessoas, de assistência social, de saúde mental, de entender que uma mudança de cidade dessas pessoas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, vai acarretar com que essa pessoa se encontre num estado de maior vulnerabilidade ainda, né? Então, o ideal que a gente entendeu desse processo é sempre conseguir uma rede e sempre conseguir articular para que aquela pessoa consiga um atendimento e consiga se organizar minimamente onde ela está. Aí, obviamente, que depois dessa organização, se ela quiser vir para São Paulo com uma outra estrutura, de uma outra forma, acho que existe essa possibilidade. Mas, no geral, quando a pessoa não está em São Paulo, a gente tenta entender essa rede, que é muito bonito ver que ela é cada vez maior, né, de serviços que atendem pessoas LGBT em específico, mas tem essa preocupação também de não trazer a pessoa para São Paulo e colocá-la numa situação ainda maior de risco e de vulnerabilidade. Então, vocês têm contato com outros projetos, né, igual a esse, e aí se uma pessoa entrar em contato com vocês, vocês podem indicar, então, tem um projeto aí tal, assim, que eles podem ajudar você. Correto? É isso mesmo que eu entendi? Isso, e não só projetos, né, porque tem muitas cidades, muitos lugares do Brasil que ainda não tem nenhum projeto direcionado, mas a gente conta com o SUAS, que assim como o SUS é para saúde, o SUAS é para assistência social. Então, toda cidade, né, é obrigatório por lei, vai ter que ter algum sistema de assistência social. Então, a gente vai encaminhando, articula também com esses serviços públicos que são afetados, mas, obviamente, quando tem um projeto que é voltado para esse público, que visa atender pessoas LGBT, muito provavelmente essa pessoa vai ter uma acolhida mais efetiva, né, mais eficaz e melhor, por meio desses serviços que são focados. Mas, às vezes, como a gente tem uma limitação muito grande, pedidos de muitos lugares, muitas vezes vai ter que ser um serviço público de assistência social, que também funciona e também, na grande maioria dos casos, ajuda essa pessoa a se reestruturar. Qual foi a maior dificuldade do projeto Casa 1 desde quando começou até hoje? Maior dificuldade? Eu acho que ainda se manter financeiramente, né? A gente tem conseguido passar por esse momento de pandemia e de incertezas também financeiras, não só da nossa parte, mas como da parte das pessoas que apoiam a gente. E a gente tem conseguido manter isso, tem sido muito positivo. Né, mas é um desafio muito grande também da gente conseguir manter. A gente sobrevive hoje 100% de doação, a gente não tem nenhuma doação com o governo. A gente tem parcerias com empresas também que ajudam a manter o projeto, mas grande parte do financiamento do projeto, como ele se mantém financeiramente, vem da ajuda de pessoas físicas e de sociedade civil. Então é isso, doação às vezes de 5, 10 reais de cada pessoa ajuda a gente a se manter e continuar o trabalho.
porque a gente tem muitas vezes contato com outras frentes, outras pessoas, outros perfis de pessoas que a gente não consegue atender. E a nossa maior urgência é justamente olhar para isso, né, que são pontos muito urgentes, preocupantes. Então a gente não pensa só em manter o projeto, né, a gente pensa cada vez mais expandir, olhar para essas outras áreas, apoiar projetos que também olham para essas áreas. Então acho que isso esse senso de urgência, assim, quando a gente fala de pessoas em situação de vulnerabilidade, é sempre muito delicado, e ele é sempre muito urgente em muitos pontos, né? Então a gente sabe as nossas limitações, sabe que a gente não consegue atuar em todos os pontos, mas a nossa ideia, né, nosso objetivo é atuar em cada vez mais pontos, né? Ajudar projetos e estruturar iniciativas que também olhem para outros pontos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Entendi. Hoje em dia, as pessoas em vulnerabilidade social são as pessoas com... quais são o tipo de pessoas LGBTs que são expulsas de casa hoje no Brasil? Quando vocês recebem muita gente e as pessoas que vocês veem, qual que é, assim, a maior... Quando vocês olham, assim, qual que é a maioria, assim, que acontece? São pessoas de lares religiosos? São pessoas de lares de pessoas mais de idades mais antigas? Qual que é o perfil? A gente fala bastante, quando a gente fala do público que a gente atende, a gente fala bastante de interseccionalidade, né, de entender que não a gente olhar só para a questão de identidade de gênero, orientação afetiva sexual, a gente não vai dar conta de entender todas essas complexidades. Então, por isso a gente interseccionaliza, né? A gente coloca outros fatores aí nessa conta. A gente olha para outras coisas, que é como classe social, raça. Então, essas coisas elas se entrelaçam muito, né? Então, por exemplo, para responder essa sua pergunta, a gente não tem como olhar, né? A gente não tem como falar que são gays, são lésbicas, são pessoas trans que são mais expulsas de casa. O que a gente consegue observar nisso são justamente que são pessoas de regiões periféricas, de classes sociais mais baixas e também com uma maioria de pessoas negras. Então, tudo isso se cruza, né? Todo esse trabalho se cruza e a gente não estaria fazendo um trabalho efetivo se a gente não olhasse também para essas frentes, de entender como o racismo, o classismo, toda uma organização social trata essas pessoas para que se dê esse momento da expulsão de casa. Acho que, como você pontuou, também existe toda uma percepção em relação a famílias religiosas, né, cristãs no geral, mas a nossa grande porcentagem, assim, em números, é justamente de pessoas negras de regiões periféricas da cidade, que são expulsas de casa. Sim, estamos quase chegando a 30 minutos de gravação. As pessoas que estiverem vendo ou assistindo e quiserem entrar em contato para pedir ajuda, tanto para elas quanto para alguém que elas conhecem, como é que elas fazem para entrar em contato com a Casa 1? A gente tem as redes sociais, né? Facebook, Instagram, @casa1. Então a gente responde as mensagens por lá também. A gente tem o e-mail de contato, @casa1.org, contato@casa1.org, onde também a gente recebe esses pedidos de acolhidas e vão ser encaminhados para as devidas pessoas responsáveis, né? Quem faz esse serviço de acolhimento online também são pessoas de assistência social e tudo mais. Então, no geral, esses são os canais de acesso para chegar até a Casa 1. E a pessoa que pode ser um empresário, ou até mesmo uma pessoa que não é empresário, mas que quer ajudar o projeto também, como é que ela faz para entrar em contato com vocês? No site tem como, enfim? Gente, não precisa ser empresário. A gente fala assim, 5, 10 reais por mês, que talvez não faça diferença, talvez faça, mas se não fizer diferença para você, 5, 10 reais, já ajuda muito a gente manter o projeto. A gente tem hoje aberto um financiamento coletivo recorrente, que é uma doação mensal, você assina lá uma espécie de uma assinatura, né? Todo mês é debitado um valor desse cartão, por meio do Benfeitoria, que é uma plataforma de projetos sociais. Então a gente tem como ajudar, com valores muito diferentes, inclusive tem até um esquema de recompensa, dependendo do valor que você for doar. Existe também, a gente sabe que é difícil às vezes a pessoa se comprometer por um longo período de tempo
Então existe também doações pontuais. Se buscar no nosso site casa1.org, casa1 por extenso, casa1.org, tem todas as informações de doação, como contas bancárias, Pix, a gente está em diversas carteiras digitais, como AME, Mercado Pago, PicPay, tem várias formas assim, de doar monetariamente, tirando doar dinheiro, né? A gente também recebe roupa, agasalho, material de higiene, limpeza, utensílio doméstico. A gente recebe essas doações e distribui para o público que a gente atende na rua Adoniran Barbosa 151. Essa mais é para quem é de São Paulo mesmo. E fora uma doação de material, a gente tem essa doação de tempo, né? A gente tem diversas áreas na Casa 1, como oficinas, cursos profissionalizantes, a próprio atendimento para entrega de doação, uma biblioteca comunitária. Então tudo isso também gira por meio de voluntariado. Então se você tem... inclusive estamos com uma chamada de voluntariado aberta, a gente pede que as pessoas se inscrevam, passe por uma formação, que hoje ela é online, para vir presencialmente também, sobre o pessoal mais de São Paulo, para vir fazer trabalho voluntário e ajudar a gente a articular e ter mais gente trabalhando para essas coisas acontecerem. Se você tem uma ideia de curso, oficina, ou quer ajudar, sei lá, uma profissão mais específica, né, como advogado ou psicólogo que queira fazer parte, também entre em contato com a gente, que tem muita área e muita coisa para ser feita, assim, muitos projetos que às vezes ficam parados por conta de não termos pessoas suficiente para tocar, né? Não temos braço suficiente para fazer essas coisas rodarem. Então, além de doação de dinheiro, de uma doação de material, a gente também tem essa doação de tempo enquanto voluntariado aqui na Casa 1. Entendi. Eu quero muito agradecer a você por ter cedido seu tempo aí para esclarecer a gente aqui da Rádio LGBT Mix, do nosso podcast, do vídeo que vai para as nossas redes sociais. Quero agradecer muito ao seu tempo. E quem quiser seguir a Casa 1 nas redes sociais ou conhecer os projetos e tal, fala aí os projetos. Enfim, se quiser falar alguma consideração final, alguma coisa que você queria falar também. Não, eu só queria agradecer novamente o convite e convidar as pessoas mesmo para conhecer o projeto mais de perto, ir até lá. Agora a gente está retomando as atividades presenciais, agora depois da pandemia, ainda com muito cuidado. Pedimos uso de máscara, carteirinha de vacinação em dia para visitar o projeto, que não está aberto, entre em contato por e-mail com a gente antes, mas a ideia é que a gente tenha cada vez... comece a retomar os eventos, a ocupação do espaço, que tenhamos cursos, oficinas, como a gente tinha pré-pandemia. Então convido todo mundo a conhecer o trabalho da casa mais de perto, seja pelo site, pelas redes sociais, pelos projetos que a gente vai articulando online, seja presencialmente para quem tem essa facilidade de vir até aqui, né, de estar presente. Conheçam a casa, se aproximem, ajudem quando possível. É isso. Tá, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu.